eu sou o professor Sumaré e a aula de hoje vamos falar de tectonismo. Então vamos lá. Na última aula a gente terminou aqui falando da idade do solo oceânico, né? E como aí chegaram à conclusão, né, as evidências da teoria das placas tectônicas. Beleza? A gente terminou com essa imagem aqui, então se você não lembra, reveja o vídeo anterior. E a gente terminou com esta imagem onde a gente mostra aqui a idade do solo oceânico. E a gente pode perceber que há algumas áreas aqui nessa imagem que estão bem mais recentes do que outras áreas. Ou seja, nós vamos ter aí um processo de formação de novos solos, de nova crosta terrestre. Beleza? E de onde vem isso? Isso vem do movimento das placas tectônicas. Essas placas tectônicas se movimentam devido aí ao manto terrestre sofrer uma corrente de convecção. Então o manto terrestre, ele é um fluido e aí a parte do núcleo, a parte interna, ela é mais quente. Então nós temos aí a convecção do manto terrestre. Neste processo de convecção do manto terrestre, nós temos uma ação sobre a crosta terrestre e aí nós vamos chamar isso de tectonismo. Este tectonismo é o movimento das placas tectônicas. E este movimento das placas tectônicas se dá de duas formas. Uma das formas é o movimento vertical das placas tectônicas, ou seja, as placas tectônicas elas se movimentam na vertical. Esse movimento a gente vai chamar aí de movimento epirogenético ou epirogênese, que é esse movimento vertical de subir e descer. Já o movimento horizontal das placas tectônicas, nós vamos chamar esse movimento de movimento orogenético ou orogênese, que é o movimento na horizontal, um lado ou para o outro lado. Beleza? O que é importante aqui para a gente? No caso da epirogênese, a gente vai observar a placa subindo e descendo, então a gente vai falar desse movimento como um todo. Já na orogênese, o que importa para a gente são os limites entre as placas tectônicas que estão se movendo. Porque imagina comigo, se duas placas tectônicas se movem na horizontal no mesmo sentido, as duas estão indo para o mesmo sentido, não faz diferença para a gente. O que vai fazer diferença? Quando as placas se movimentam em sentidos opostos. E aí a gente vai falar de movimentos delas se separando, delas se aproximando e delas se esfregando gostoso lateralmente. Beleza? Então vamos lá! A epirogênese é o mais tranquilo aqui, porque a gente está falando do movimento da placa tectônica para cima ou para baixo. Quando o movimento é para cima, nós vamos ter um soerguimento desta crosta terrestre. Quando o movimento é para baixo, a placa afundando, nós temos aí um rebaixamento desta placa tectônica, um rebaixamento da crosta terrestre. E aí nós vamos dar um nome para esses dois processos, aí como na imagem está mostrando, a imagem de cima está mostrando um soerguimento, a imagem de baixo está mostrando um rebaixamento. Então nós vamos chamar essa região aí, esse soerguimento de Horst e o rebaixamento de Graben. Tá vendo que o meu alemão está muito bom, né? Aqui a nossa aula é poliglota. Beleza? Epirogênese bem tranquilo, só esses dois movimentos aqui. Ok? Já na orogênese, nós vamos nos preocupar então com os limites das placas tectônicas. Os limites onde as placas tectônicas estão fazendo movimentos opostos. Se você prestar atenção na imagem ali, você vai ver que tem movimentos opostos delas se separando, movimentos opostos delas se aproximando e o movimento oposto delas se esfregando gostoso. O que importa aqui pra gente são estes limites destas placas tectônicas. Na imagem também, se você der um zoom ali, você vai ver que tem um numerozinho. Esse numerozinho é a velocidade média desta placa tectônica ao longo de um ano. Ou seja, as placas tectônicas elas vão se mover aí 2, 3 centímetros por ano. Parece pouco, mas se a gente juntar aí alguns milhões de anos, nós vamos ter a formação dos continentes como nós conhecemos hoje. Então vamos lá, gente. O primeiro limite que nós vamos ver aqui é o limite divergente. Por que a gente vai ver ele primeiro? Porque a gente pensou lá na Pangeia, que era um continente só, o supercontinente, ele se separou e formou os continentes como nós temos hoje. Esta formação desses continentes que nós temos hoje, ele precisa, num primeiro momento, dessa separação do continente, de separar, metade por cada lado.
Então isso vai acontecer num limite divergente. Então esse limite divergente é quando as placas estão se afastando. Então quando a corrente de convecção no manto vai lá e empurra uma placa para um lado, empurra outra placa para o outro lado, neste processo aqui no meio nós temos um limite divergente, uma zona de expansão. Por que uma zona de expansão? Porque nós estamos afastando aqui essa crosta terrestre, formando uma nova crosta aqui em cima. Então a gente está formando coisa nova aqui. Beleza? Observe na imagem ali, as imagens de cima para baixo. Você está vendo ali em cima um continente. E começa esse processo dessa separação, esse processo dessa convecção, empurrando uma coisa para cada lado. Beleza? Aí a gente vai ver na imagem um pouco abaixo que separou um pouco o continente e nós tivemos um buraco, a formação de um buraco. Portanto, um limite divergente no continente forma aí o que nós chamamos de falhas tectônicas. Então, o que a gente vê na segunda imagem ali é uma falha tectônica. Beleza? Esse processo continua até que chega uma hora que o oceano vai ocupar esse espaço. Então agora a gente vai ter esse limite divergente sobre o oceano. Então a imagem 3 e 4 está mostrando ali já o oceano sobre esse limite divergente. Aí na imagem 3 está no começo do processo, e na imagem 4 a gente já vê lá bem separados os continentes. É como se fosse o Oceano Atlântico ali no meio. Imagina o Oceano Atlântico ali no meio. De um lado a África, do outro lado a América. O que está acontecendo ali no meio do Atlântico? Está formando uma cordilheira, uma grande cadeia de montanha que recebe um nome especial aqui de dorsais oceânicas. Então, se aparece uma questão perguntando para você o que se forma na superfície no limite divergente, o que você tem que pensar? Se esse limite divergente está sob o oceano, então pensa no Oceano Atlântico, a melhor dica ali, pensa no Oceano Atlântico. Nós temos a formação das dorsais oceânicas. Se esse limite divergente está sob o continente, e aí o melhor exemplo que nós temos é lá no meio do continente africano, o continente africano está se separando, tem um limite divergente no meio do continente africano, nós temos a formação de falhas tectônicas. Beleza? Limite divergente? Então tá, limite divergente está separando aqui. Mas se tiver um outro limite divergente lá longe separando lá, essa que estava vindo para cá, essa está vindo para cá, nós temos placas se encontrando aqui. E nós vamos ter um limite convergente. Duas placas tectônicas, uma indo em direção à outra. Qual é a confusão mais comum que a galera faz aqui? Imagina as placas paradas de boa e de repente, pá, uma bate na outra. Não pense em uma bate na outra. Pensa da seguinte forma, elas estão constantemente indo uma sobre a outra. O que acontece então? Uma vai entrar por baixo da outra, então nós temos aqui uma placa sobre a outra. Essa placa que está vindo por baixo está morrendo, ela está sendo destruída de novo no manto, está derretendo ali no manto. Então aqui nós temos uma zona de subducção. Uma está indo para baixo, sendo destruída, a outra está indo para cima. Esse limite pode ser chamado também de um limite destrutivo, porque uma das placas está sendo destruída. Beleza? Bom, se eu tenho duas placas aqui, a gente pode pensar, o que tem em cima dela, o que tem na superfície? Se uma placa ela é continental e a outra placa é oceânica, a placa oceânica indo para baixo, a placa continental indo para cima, aqui por cima dela, essa placa oceânica está indo para baixo aqui, ela vai levar parte da crosta terrestre, ela vai afundar esse relevo, fazendo aí uma fossa submarina. Já a placa que está indo para cima, ela vai empurrar a crosta terrestre. Empurrando a crosta terrestre, ela vai dobrar a crosta terrestre. Então está a crosta aqui, a placa dobra a crosta terrestre. Nós temos a formação dos dobramentos modernos. A imagem ali de cima fica fácil de você perceber um dobramento moderno de um lado, a fossa tectônica do outro. Beleza? Na imagem do meio, nós temos duas placas oceânicas. A gente percebe que uma placa oceânica está indo para baixo da outra, formando uma grande fossa submarina. E essa outra placa que está aqui, ela vai dobrando também, formando ali ilhas, né, vulcânicas, ilhas tectônicas, desculpa. Então ali no caso a gente tem ali a formação, por exemplo, do Japão, né, como que foi essa formação do Japão. Já na imagem de baixo, nós temos duas placas continentais. Essas duas placas continentais, de verdade, é um dos meus limites tectônicos favoritos, um dos que eu acho mais interessantes, que é o limite entre a China e a Índia. Então a gente tem a placa indo-australiana e a placa euroasiática, e a placa indo-australiana está entrando por baixo da placa euroasiática. Então nós temos duas placas continentais e ali está se formando a maior cordilheira de montanhas do mundo, o Himalaia.
Beleza? Pensa que louco, velho. A Índia está indo por baixo da China, né? Está sendo destruída e a China está subindo. Então, cara, imagina a força necessária para que isso aconteça. Imagina a quantidade de energia que a gente tem aí. Numa próxima aula a gente vai falar dessa quantidade de energia para mover essas placas tectônicas. Nós vamos falar de fenômenos tectônicos e a instabilidade sísmica, beleza? Mas isso é um assunto para uma próxima aula. O terceiro limite, o limite transformante, ele é o que menos aparece em questão de vestibular, porque é uma zona de conservação. Então eu tenho uma placa indo para um lado, outra placa indo para o outro, se esfregando gostoso. Perceba que aqui não está se formando nada, aqui não está se formando nada, as placas elas estão mudando de lugar estas coisas. O limite transformante mais famoso do mundo fica lá nos Estados Unidos, né? A falha de San Andreas. Então a imagem ali de baixo a gente está vendo a falha de San Andreas. Então a gente tem ali na Califórnia uma separação. A Califórnia está indo para um lado, os Estados Unidos está indo para o outro. E, eventualmente isso vai se separar e nós vamos ter uma formação de uma ilha. Ali a Califórnia vai virar uma grande ilha, né? Louco isso aí, né, galera? Bom, gente, olha que legal esta imagem aí para você perceber que interessante, uma imagem de computadorizada mostrando esses limites, principalmente o limite no meio do Oceano Atlântico. A maior cordilheira de montanhas do mundo é essa dorsal mesoatlântica, que ela está aí no meio do Oceano Atlântico. Perceba que tem uma cordilheira de montanhas no meio do Atlântico. Em alguns pontos ela já apareceu a pontinha ali, formando ilhas, as chamadas ilhas tectônicas ou ilhas vulcânicas. A gente tem algumas ilhas vulcânicas aí que são formadas aí por esses vulcões. A gente vai falar disso numa próxima aula também. Presta atenção na América do Sul. Olha na América do Sul, então você tem a placa no Brasil ali, né, a placa sul-americana e a placa de Nazca, que é a placa ali do Oceano Pacífico. Perceba que entre, né, a América do Sul e o oceano tem a formação dos Andes, então a cordilheira aqui, os dobramentos modernos. Se você prestar atenção no oceano ali no litoral, você vai perceber que tem um buraco ali, né, que é uma fossa submarina. Agora olha para o continente africano. Se você prestar atenção no continente africano, você vai ver que ali na costa leste ali do continente africano, você vai perceber um buraco, como se fosse uma cicatriz no meio da África ali, porque parte do continente africano está se separando do resto do continente africano. A gente tem ali um limite divergente entre essas placas tectônicas. Belezinha, galera? Então entendemos aqui essas questões do tectonismo, beleza? Então isso é uma das coisas que formam relevo, né? Isso são os chamados agentes internos, o tectonismo. Na próxima aula nós vamos falar dos agentes externos, que seria o intemperismo. Beleza, galera? Valeu e tchau!